Olá, que eu quero que você saiba que você tem uma intercessora, uma pessoa que ora diariamente pela sua vida e também pela sua família. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 17, diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, lança por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os pelissem, e eles não puseram. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me. A Bíblia nos conta a história de um jovem possesso, um jovem endemoniado. E a Bíblia conta que o pai dele foi até Jesus. O pai dele foi lá buscar por ele. É muito importante que você entenda que você tem que procurar o Senhor Jesus Cristo. De repente você está passando uma situação difícil dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você tenha um filho nas drogas, talvez você tenha um marido na bebedice, nas coisas erradas. Talvez você está passando por uma enfermidade, talvez você está passando por uma crise financeira muito grande. Então procure o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem poder, só Ele pode te ajudar. Não fique definhando. A palavra de Deus diz que esse jovem ele estava definhando. E isso é o objetivo do inimigo, esse é o objetivo de Satanás, fazer com que as pessoas vão se definhando aos poucos, que as pessoas vão se destruindo. Lá em Salmos diz que um abismo chama outro abismo. Você tem que entender uma coisa, que o inimigo ele age dessa forma, ele faz a pessoa começar bebendo, aí daqui a pouco a pessoa ela já vai para droga e ali um abismo vai chamando outro abismo. Daqui a pouco a pessoa vira um morador de rua, a pessoa vende tudo, a pessoa fica descontrolada. Então o inimigo, o objetivo dele é que a pessoa venha se destruir. Sim, o pecado é algo muito perigoso, o qual nós não podemos brincar. O mundo espiritual é real, ele existe. E a Bíblia nos conta aqui que um espírito imundo fazia aquele jovem tentar se matar, fazia ele ficar espumando, rangendo os dentes, endemoniado. E lá no versículo 20... E trouxe-lhe, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia e espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Esse homem ele estava desesperado. Esse pai estava desesperado porque o diabo tentava matar esse jovem de todas as formas, jogava ele no fogo, jogava ele na água. E isso acontecia desde a infância, desde a infância. Aquele jovem, ele estava sofrendo por aquele espírito imundo que estava na vida dele. Você tem que entender uma coisa, que tem situações que estão acontecendo na sua vida de ruim, e eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Isso é uma atuação maligna, sim. Não é normal uma pessoa ela tá se definhando, igual esse jovem, a pessoa tá se destruindo. Sim, talvez você olhe para sua vida e você fala: minha vida está se definhando, está se destruindo. É muito. Você tem que entender que isso é uma atuação diabólica e você tem que procurar Jesus, você tem que recorrer a Ele. E o pai desse jovem, ele não conhecia a fé, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, mas ele foi. Ele usou a fé dele com obras, ele tomou a atitude de recorrer a Jesus. E se ele não vai buscar a Jesus por aquele jovem, se ele não vai buscar a Jesus pelo o filho dele ia morrer. Então você que está escutando esse vídeo, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua vida. Sim, busque a Deus. E esse pai desse jovem falou assim:
para Jesus: eu levei ele até os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio do meu filho. E lá nesse mesmo texto, Jesus fala por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus fala que aquela castra, aquela situação, ela só ia ser resolvida através de jejum e oração. Então entenda uma coisa: tem situações na sua vida que você tem que fazer algo a mais. Sim, e talvez esse algo a mais que está faltando para sua vida ser transformada é um jejum. Você tem que abrir um jejum. Sim, jejum é você ficar tantas horas sem se alimentar, e ali você vai fazer um propósito com Deus, e você vai ficar em oração, você vai ficar ali em espírito, e a Bíblia diz que esse tipo de problema, castra de demônio, coisas enraizadas, coisas que estão há muitos e muitos anos na vida da pessoa, problemas antigos, coisas antigas, vícios. De repente tem uma pessoa na tua casa que é viciada há muitos e muitos anos. A pessoa é presa na pornografia, presa na prostituição há muitos e muitos anos. E a Bíblia está dizendo que tem castras de demônio, tem tipos de demônio que só sai com jejum e oração. Então entenda isso, que às vezes precisa que você faça algo a mais no mundo espiritual. E diz assim, no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele falou assim: se tu podes, né? Ele ingenuamente, porque ele tava conhecendo Jesus, ele estava conhecendo a fé. Ele falou: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus falou para ele: tudo é possível ao que crê. E a palavra de Jesus para você hoje é: tudo é possível ao que crê. Se você acreditar no poder do Senhor Jesus Cristo hoje, através dessa palavra, Ele está falando para você: tudo é possível. Você vai realizar o seu sonho. Você vai conquistar sua casa própria. Sim, você vai viajar. Você que tem um sonho de viajar com a sua família. Você que tem um sonho de comer o melhor dessa terra. Você tem um sonho de ajudar muitas pessoas. Você tem um sonho de ser usado por Deus. Você tem um sonho de ser uma pessoa liberta, de ser uma pessoa feliz. Deus hoje, através da palavra dele, está falando para você: tudo é possível àquele que crê. Creia nessa palavra, creia nessa promessa, que tudo é possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Sim, Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus de milagres. Sim, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da guerra. Ele não perde, Ele não falha, nunca erra. Deus nunca erra, Deus não errou de ter te feito. Deus não errou quando ele trouxe você para essa terra. Não foi erro, não foi erro, não. Foi propósito de Deus. A tua vida não é erro, é propósito de Deus. Sim, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grande. E diz mais: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse homem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você vê que antes do diabo, antes dos espíritos imundos sair da vida daquele jovem, eles gritaram porque eles não queriam sair. O objetivo deles era levar ele. O objetivo do diabo era matar aquele menino, sim. Só que Jesus chegou e Jesus repreendeu. Jesus falou: espírito imundo, sai desse menino. E o menino ficou caído, como se tivesse morto, sem força, porque aquela carga pesada saiu nele. Ele ficou ali leve, ele ficou deitado. Jesus pegou na mão dele e falou: levanta-te.
levanta-te. E aquele jovem, ele foi livre, ele foi liberto. Então cria nessa palavra. Aquele pai com lágrimas, só ele sabe o quanto que ele estava sofrendo de ver o filho dele sendo maltratado, vendo o filho dele acabando com a própria vida por influência daqueles espíritos, mas o Senhor Jesus Cristo fez um milagre, porque ele veio no mundo para desfazer as obras do maligno. Então fique com essa palavra no seu coração, que nada é impossível para Deus, nada é impossível. Deus pode, faz todas as coisas. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que agora, nesse momento, o Senhor venha de encontro a essa vida e esse mal, meu Pai, que há muitos anos, meu Deus, me atormentado essa pessoa. Pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Sai dessa vida. Dá o teu grito de derrota e deixa essa vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que quer levar essa pessoa, você que influencia ela, você que sopra no ouvido dela para ela fazer as coisas erradas, você que tá com o coração dela nas tuas mãos, você tá com os sentimentos, você que tá com os pensamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, larga essa vida agora, porque essa pessoa, ela vai ser livre de você, porque agora a luz do Espírito Santo toca e toda enfermidade, todo jugo, sim, todas as cadeias, todas as algemas, todos os grilhões são quebrados agora pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, como debaixo da terra. E é ao nome do Senhor Jesus Cristo que eu te ordeno. Sai dessa vida, em nome de Jesus, amém. Você recebe essa oração? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na fé. Eu peço que você venha se inscrever nesse canal e que você venha me falar de onde que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem na paz.